Voltamos, graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, Daniel, Kátia, graça e paz de novo. Graça e paz, graça e paz. Vamos orar nesse momento, né? Pedindo ao Senhor que nos oriente quanto àquilo que Ele quer falar conosco nessa manhã. Kátia, por favor, ore ao Senhor. Aleluia. Oremos. Senhor Deus, ó Pai amado, nós estamos na Tua presença, Senhor, e neste momento nós nos colocamos diante de Ti para clamar. Clamar que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê discernimento para falar com as pessoas aquilo que necessitam. Nós estamos nesta manhã com esse propósito, Senhor, de falar da atitude do cristão na crise atual, diante desta crise atual que estamos vivendo, desta pandemia. Qual é a nossa atitude, ó Deus? Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que nós possamos esclarecer aos corações de outras pessoas, para que possamos juntos representar bem, com fidelidade, o Teu reino aqui nesta terra. Nós pedimos a Tua direção em tudo que for falado aqui nesta manhã, seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. 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 Muito bem. Irmão Daniel e irmã Kátia, a gente está vivendo um momento bem interessante, né? E novo. O Brasil, de modo geral, nunca tinha passado por uma situação dessa, pelo menos não essa nesse último século. A questão de fecha tudo, né? Quarentena geral, paralisação geral, enfim. Os brasileiros vivos não viram isso, pelo menos não no seu país. A gente via essas coisas pela TV, os noticiários internacionais, né? Mas para nós era algo que só acontecia lá. Mas chegou até nós. E isso nos pegou, eu diria, desprevenido, causou um susto em muita gente e principalmente nos cristãos, porque aí, enquanto fala para fechar comércio, enquanto fala para fechar escola, enquanto se fala para parar a circulação, as pessoas até concordam. Mas na hora que se falava que tinha que fechar os templos, eu não sei se foi só eu, mas eu percebi uma reação da parte da comunidade cristã, assim meio que um susto, alguns achando exagerado, outros achando que é falta de fé, ou uma série de situações. Foi um susto, porque na cabeça de alguns, o templo não se fecha jamais, né? Talvez justamente por essa questão cultural que nunca aconteceu conosco, né? Então, tá. Mas e aí, a opinião de vocês, assim, de início dessa situação? Ouvir cada um uma carta, depois vou dar minhas primeiras damas. Obrigada pelo privilégio, né? Realmente, falando particularmente, eu realmente levei um susto. Quando a gente vê essa questão de fechar tudo, a gente sempre acha, né, a velha frase, só acontece com os outros, né, com a gente não. E nós estamos acostumados com a liberdade, né, a liberdade de ir e vir na sociedade e a liberdade de cultuar, né. Nós sempre falamos, nós temos essa maravilhosa liberdade e este é o momento em que a gente vê essa liberdade sendo cortada e realmente assustou. A gente se vê assim pensando, o que nós vamos fazer agora, né? De que forma nós vamos agir nessa situação? Vamos ficar parados, né? E isso assustou. Graças a Deus, né, nós tivemos uma liderança que nos preparou para isso e está nos conduzindo no sentido de entender que nós somos igreja no lugar onde estivermos, né? Nós somos cristãos no lugar onde estivermos e que a gente tem por obrigação de estar, né, cultuando e levando a palavra do Senhor, sendo discípulo também e principalmente, até talvez este é o momento da gente entender, principalmente nos momentos de crise, né? Neste momento de crise é que a gente deve se voltar mais para o Senhor, entender a palavra do Senhor e buscar do Senhor discernimento para entender o que devemos fazer nesse momento de crise. Assustei, não vou negar, particularmente me assustei. Mas também entendo que o propósito do Senhor está sendo cumprido na minha vida e na vida da igreja, para que assim a gente possa entender de que forma nós devemos agir para com a vida das outras pessoas. Estou ainda nesse processo. Amém. Daniel. E eu também confesso que foi um grande susto, né?
A gente vê muito na palavra de Deus, a gente ouve, né, que haverá tempos em que a igreja não poderá se reunir, haverá tempos em que os templos se fecharão, né, mas assim, a gente imagina que isso aconteceria, né, por uma perseguição, por uma guerra, por outros motivos, né, e de repente uma doença vem do nada e assim, a igreja é obrigada a parar com os trabalhos no tempo, né, mas graças a Deus que as igrejas que trabalham da maneira correta, as pessoas que entendem que igreja não é templo, que igrejas são pessoas, elas continuam seus trabalhos, né? E isso foi graças a Deus que nós, através do pastor Zadak, da irmã Giné, né, através dessa visão que Deus deu para eles, que é a visão do reino de Deus, nós entendemos. Eu fiquei, assim, na primeira semana eu fiquei meio em choque, ainda ficava tentando discernir a situação, né? As coisas, então, mas Deus começou a trabalhar em mim e, assim, graças a Deus, eu aproveitei esse período para ter uma oportunidade de buscar mais a Deus, assim, em minha casa, com minha família, ler mais a Bíblia e graças a Deus que esse momento com Deus ele tem me feito muito bem espiritualmente e tem me feito ver que, apesar da dificuldade, né, isso acontece porque Deus está permitindo, então a permissão de Deus. Então nós temos que aceitar e tocar o barco. Amém. Daniel puxou aí 2 novos assuntos dentro do mesmo assunto. Primeiro você falou sobre a questão perseguição, né? Primeiro essa questão aí, perseguição. E que a Bíblia nos fala das perseguições, e perseguição a igreja sempre enfrentou ao longo dos séculos. Mas e na opinião de vocês? Vocês veem o que está acontecendo como uma perseguição? Por que eu faço essa pergunta? Porque eu ouvi algumas pessoas dizer, que estão perseguindo, porque a perseguição está chegando, que igreja, vamos orar, porque o anticristo está à porta, que aquela coisa toda, esquece até que Jesus está voltando, né? Mas lembra? Então qual a opinião de vocês quando esse momento pode se caracterizar uma perseguição à pregação do Evangelho, ou seria apenas uma maneira, ou seria apenas uma situação de fato atual que está ocorrendo no mundo de modo geral e que a igreja talvez não estivesse preparada para passar e não que ela esteja sendo perseguida? Será que se a igreja estivesse melhor preparada, o impacto seria menor? Se assim fosse, não seria perseguição? Qual a opinião de vocês aí? Bom, eu acredito que ainda não é uma perseguição. Eu acredito que é uma fase que a igreja tem que passar para se preparar para as perseguições que virão. Esse é o meu ponto de vista. Eu concordo com o Daniel. Eu acho assim que algumas pessoas até podem, mas é muito pontual essa questão, né? Algumas pessoas podem apontar a igreja, questionar a igreja, né? Falar, o que o pastor falou é falta de fé, mas eu ainda não vejo como a perseguição que a igreja vai passar, porque é bíblico, né, para falar que vai passar. Eu vejo como uma situação mundial que aconteceu, que todos estamos vivendo e que nos prepara, nos dá uma chacoalhada naquilo que a gente estava, no nosso comodismo, né, de estar naquela situação da nossa liberdade, né, de cultuar, da nossa liberdade de fazer as coisas, mas que ainda não. Eu ainda não enxergo como a perseguição, eu enxergo como um momento que estamos passando e que nos prepara, que nos dá uma visão da perseguição. Muito bem. O Daniel falou também sobre a questão de aproveitar melhor o tempo em casa para buscar, para estudar. Tá. Diante dessa sua fala, Daniel e irmã Kátia, Paulo, quando escreve os Romanos, ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Que vivem aí segundo o seu propósito, seu chamado, enfim. Alguma versão bíblica vai dizer que Deus age em todas as coisas, né, em prol daqueles que o amam. Por quê? Levando em consideração, podemos aplicar esse texto, né, nessa situação, uma vez, qual seria a atitude do cristão, uma vez eu falo, a atitude do cristão diante da crise atual? Seria sair desesperado, fazendo campanha de oração, Deus tem misericórdia de nós, vamos morrer tudo? Ou, porque nós temos visto pessoas desesperadas, e crentes, diga-se de passagem, desesperadas, como se não tivesse esperança nenhuma. E isso, particularmente como pastor, me preocupa bastante, quando você vê um cristão desesperado ou desesperançoso.
Isso é sério, isso é muito sério. Mas Daniel citou um exemplo interessante. Não seria a nossa atitude diante dessa crise, de fato, aproveitar que nós precisamos ficar reclusos em casa, né? A orientação é: não saia de casa, fique em casa, evite aglomerações, para estudarmos mais a palavra, para orarmos mais, para buscarmos a Deus em família, porque muitas vezes nós fazemos isso muito bem aqui, em grupo, junto com os irmãos, mas em casa, né? Com a esposa, com os filhos, com o esposo, enfim, com a família, com os pais, pouco fazemos ou nunca fazemos. Não seria Deus agindo diante de uma pandemia? Não que Deus criou a pandemia, mas uma vez que ela está, Deus agindo para o bem daqueles que o amam? Eu acredito, sim. Eu acredito que esse recurso, apesar de ser um recurso, né, muito ruim para a humanidade, né, mas se o cristão olhar para a Bíblia, ele vai entender que esse realmente é o momento para ele parar e olhar para Deus. Porque nós vivíamos um mundo que as pessoas não paravam para nada. Elas não paravam para nada, elas não paravam para dar atenção para o filho, para a esposa. Então, assim, esse momento vai fazer com que muitos cristãos se voltem para Deus, com que pessoas se voltem para Deus, pelo fato de precisar parar e, nesse momento de dificuldade, ela encontrar em Deus a solução. Porque, como o senhor falou, desespero, né? Quantas pessoas estão desesperadas com medo de morrer, né? Com medo de perder um parente, com medo de perder um pai, uma mãe, um irmão, um amigo. Muitas pessoas estão, mas a gente vai para a Bíblia, a gente vai perceber que se eu deixar esse mundo, se eu tenho a Cristo, então, para mim, isso é lucro, né? Então, por que desesperar se eu estou em Cristo, né? Se eu estou em Cristo, não há por que eu ter desespero. Então, é um momento de reflexão, de muita reflexão para o cristão, né? Para o não cristão também, principalmente para o não cristão, mas para o cristão é um momento assim ímpar. Eu acredito que na história da humanidade também, que nunca se houve, pelo menos aqui no Ocidente, né? A gente nunca viu isso. É isso mesmo, né? É o momento da gente buscar sabedoria, né? E Tiago já fala isso, né? Para a gente buscar a sabedoria, né? Peça a sabedoria. Se faltar, peça a sabedoria de Deus, né? Então, nesse momento, eu acho que tem faltado, às vezes, né, sabedoria, e já vem de antes, não nesse momento de pandemia, mas já vem de antes, vem do que o Daniel falou, da correria do dia a dia, do envolvimento com o nosso trabalho, com as nossas questões de cotidianas mesmo, onde a gente tem, enquanto cristãos mesmo, deixado um pouco de lado, de buscar essa sabedoria que vem do Senhor. Então, esse é o momento da gente se voltar, para, senta, medita, né? Conversa com Deus, tem o seu momento, peça a sabedoria do Senhor. Então, é o momento em que a gente tem que se voltar para a palavra, se voltar para um estudo, voltar para aquilo que o Senhor diz, medita na palavra, né? Lê, relê, reflete acerca daquilo que o Senhor tem falado para você. E eu creio verdadeiramente no versículo que o pastor citou, né? Todas as coisas cooperam, né? Todas as coisas cooperam, não é somente as coisas boas do mundo que cooperam, né, para o nosso bem, mas todas as coisas cooperam, que a gente saiba tirar, né, proveito de todos os ensinamentos que nós vivemos na nossa, né, no nosso dia a dia, né, nas situações que nós vivemos. Nós temos que tirar o ensinamento, porque todas elas cooperam, né, e que a gente possa, como cristão, refletir para as outras pessoas também, que nós possamos mostrar que vale a pena, né, buscar a Deus, buscar essa sabedoria. Muito bem, legal. A gente tem dois textos bíblicos que é interessante, não vamos ler para ganhar tempo, mas vamos citar. Um está lá em Atos capítulo 5 começa, né, mas mais específico, capítulo 8, que vai falar que desencadeia uma perseguição contra a igreja. Voltando a assunto de perseguição, mas não falar da perseguição em si, falar da crise. Era um momento que a igreja vivia em crise, a igreja primitiva vivia na crise. Mas tem um negócio curioso que acontece lá em Atos capítulo 8, é que quando a perseguição desencadeia contra a igreja, o texto de Atos 8 vai dizer que todos eles fugiram de Jerusalém. Cada um pegou o seu rumo. Os apóstolos ficaram por ali. Só que diante disso, eles não fugiram calados. Eles fugiram e aonde eles passavam,
diante da crise que estavam vivendo, eles anunciavam o caminho, eles pregavam, anunciavam Jesus. Isso me chama a atenção, porque vai do que o Daniel falou agora há pouco também, e uma caixa confirmou e completou. O desespero está aí, mas eu não tenho visto as pessoas desesperadas, né? Eu não tenho visto as pessoas, os cristãos desesperados, porque há uma possibilidade de alguém morrer sem Jesus. Normalmente a gente vê pessoas com medo de morrer, e não por isso, eu estou falando de cristãos, né? Com medo de morrer, de ser infectado, um drama total. Queridos, não estou aqui falando que não deve ter cuidado, que não é perigoso, não. A doença é perigosa, é uma epidemia mundial, está matando muita gente, isso é fato. Temos que cuidar de nós e dos nossos, sim, isso é fato, isso é um fato. Entretanto, né, deveria haver uma preocupação maior por parte de nós cristãos quanto àqueles que estão partindo sem Cristo. Mas eu vejo que está sendo assim, cada um para si, Deus para todos. Os cristãos naquele momento eles estavam sendo perseguidos e eles iam, mesmo sendo perseguidos, anunciando. Não seria agora esse desespero nosso, não deveria ser meio que pelo outro ângulo? Não, misericórdia. Já que esse negócio está matando gente, eu preciso anunciar Jesus de alguma forma, porque mesmo que alguém morra, vai morrer conhecendo Cristo. Não seria mais ou menos por essa não seria uma atitude, né? A opinião dos irmãos aí. Essa seria a atitude correta, né? Até porque o cristão verdadeiro, ele não pode deixar o luxo de ver alguém morrer sem Cristo e para ele está tudo bem, tudo normal, né? Isso aí, o cristão verdadeiro, ele não vai, eu falo isso para o adolescente. O crente de verdade, ele não quer ir para o céu sozinho, né? Até porque o céu foi feito para uma pessoa só, né? Foi feito para muitos, né? Então Deus, ele nos deixou essa ordenança que nós levamos do Evangelho. Nesse momento é crucial, né? Se você não consegue ir na casa de alguém, se você não consegue falar com seu tio, o seu parente que está lá no outro estado, mas manda mensagem, liga o vídeo, fala do Evangelho para ele, manda texto bíblico, manda canção, evangeliza mesmo à distância, né? Tem que evangelizar. Se não consegue ir, se não pode ir, mas de alguma forma tem que evangelizar. Assim é o meu ponto de vista, né? Com certeza, né? Com certeza a gente deve ter essa sede de saber que muitas pessoas ainda não conhecem a Jesus e que a gente tem esse papel de anunciar. Então, é o nosso papel, e o que o pastor falou é verdade, né? A gente tem se fechado, ainda assim, né? Ainda diante de toda essa situação, se fechado muito em olhar para nós mesmos, para as nossas famílias, na nossa proteção, e voltamos àquela situação de pedir a Deus a sabedoria, né? O que o Senhor quer falar conosco através dessa situação? É para a gente se fechar, se cuidar, né? Fazer um círculo fechado? Não, é para a gente procurar formas de anunciar esse Jesus Salvador verdadeiro para as outras pessoas, né? Para que outras pessoas tenham conhecimento de Jesus. E é isso, né? E a princípio, quando a gente ouve, não, eles fugiram, foram todos embora, né? Abandonaram o campo, não, eles só não estavam mais concentrados ali dentro daquele lugar, mas eles saíram, se espalharam e foram, cada um fazendo o seu papel. Então hoje nós não estamos mais aqui dentro do templo cultuando ou fazendo as nossas programações coletivas de divulgar a palavra do Senhor, mas nós estamos no nosso lugar, na nossa casa, no nosso recolhimento com o mesmo papel. Nós só estamos de outro lugar, distribuídos de outra forma, mas a nossa função continua a mesma, né? A mesma função de pregar o Evangelho. Muito bem, Deus usou aquela perseguição, né? Alguns vão dizer que Deus mandou a perseguição, outros vão dizer que Deus permitiu. Não vamos entrar nesse mérito aqui agora, se é a vontade absoluta ou a vontade permissiva de Deus a perseguição que surgiu, mas de qualquer modo, Deus usou a perseguição ali naquele momento, no primeiro século da igreja primitiva, para expandir o Evangelho, né? Mas a igreja entendeu. Talvez a igreja não tenha entendido agora. Eu me lembro que no último culto que nós tivemos aqui, antes de sair o decreto, né, de fechamento dos templos aí, por um tempo, por período de quarentena, eu me lembro que eu falei com os irmãos, quem estava na igreja vai lembrar, de que a minha preocupação é que a igreja não estivesse preparada para ser igreja fora do templo. Né? Talvez vocês também isso. A igreja primitiva entendeu
que eles não podiam ser igreja de Jerusalém apenas, na hora que a perseguição chegou. Lembrando, não estamos caracterizando agora o Covid-19 como uma perseguição, mas é uma situação que também nos tira da aglomeração, nos dispersa de alguma forma. E agora estamos cada qual na sua casa. Então, se formos olhar hoje, primeiro igreja batista em Montenegro, temos cerca de 50, 60 ou mais casas dentro da cidade que tenham alguém da igreja. Logo, seria 50, 60, quantos forem pontos de evangelização, de pessoas que poderiam ser alcançadas pela igreja. Então, poderíamos afirmar também que quando essa crise passar, nós precisamos dar continuidade no que o Senhor nos ensinou nesse momento que nós estamos aqui, e não apenas abandonar, vamos deixar agora de lado tudo que a gente começou a viver e agora voltar para dentro do tempo e ponto final, né? Qual a nossa atitude agora diante disso? Tá. Outra situação está lá em Atos 16, Paulo e Silas, mais uma perseguição. Paulo e Silas na cidade de Filipe, chega lá e a mulher tinha um espírito de adivinhação, os donos dela ganhavam dinheiro, que era escrava de alguém, e ele repreende aquele espírito e como resultado disso ela vai presa, vão preso, né? A gente conhece o texto, vão preso. Mas tem um negócio interessante que acontece, e aí nós trazemos a nossa atitude agora também como igreja, porque quando chega lá no verso 25 de Atos 16, é por volta de meia-noite, possivelmente já tinham levado uma surra, né? E Paulo e Silas tinham todas as razões do mundo para estar chorando, para estar reclamando, para estar orando a Deus, mas Deus, por que o Senhor me deixou apanhar? Onde estava Deus? A gente ouve pessoas fazendo, né? Já que Deus existe, por que Ele deixou meu pai morrer? Por que Ele deixou meu filho? Por que começa a blasfemar contra Deus, falar besteira? Por que não? Como se o filho do outro pudesse morrer, o dele não. Como se o pai do outro pudesse, o dele não. Isso não é assim. Paulo e Silas talvez tivessem todos os motivos, humanamente falando, para estar reclamando, para estar chorando, para não querer nem saber de ninguém. Mas o que eles estavam fazendo? Que esses caras têm um parafuso a menos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos. Irmãos, depois de levar uma surra, é estranho chegar a cantar, que legal. Só que enquanto eles estavam cantando, orando a Deus, os outros presos ouviam. Então nós podemos afirmar também que mesmo preso, mesmo na cadeia, Paulo e Silas estavam evangelizando, anunciando Cristo. E nós, né? Dentro das nossas casas. Aí vai ao título original da nossa conversa dessa manhã: atitude do cristão de vida espiritual. Confinados em casas, estamos talvez reclamando porque não podemos desenvolver nossas atividades diárias, cotidianas, estamos reclamando porque está tudo parado, estamos reclamando porque não estamos ganhando dinheiro, estamos reclamando porque a coisa não está legal. Mas será que estamos fazendo o que precisamos fazer? Porque eles estavam presos, eles com certeza queriam estar na rua pregando, falando lá na sinagoga, debatendo com os fariseus, mas não estavam presos. Eles aproveitaram a oportunidade. E nós? A atitude do cristão não seria também, mesmo em casa, agora, é pregar para esses, pregar para o vizinho? Se você vai cantar, canta um pouquinho mais alto para o vizinho escutar. Seria isso também? É mandar a mensagem que o Daniel falou, dar um grito para cima do muro. Você não pode ir na casa do vizinho, né? Mas falar com ele aí: tudo bem? Como que tá? Vou orar por você, viu? Estou orando por minha família. Tem como orar por você também? Seria mais ou menos essas ideias que vocês sugerem nesse momento, Cátia? Então, é dessa forma mesmo, né? É a gente usar, em alguns dias atrás na escola bíblica nós estudamos sobre o ser responsável, né? Estamos estudando sobre ser discípulo e o ser responsável, né? Então, em todas as nossas atitudes, nós vimos várias listagens lá de como que é esse ser responsável que foi criado à imagem de Deus. E uma delas é que o ser responsável ele foi criado para glorificar a Deus, né? Então, isso que o pastor falou, eles tinham a oportunidade de estar lá murmurando por vários motivos, né? Questionando várias situações, mas eles preferiram glorificar a Deus. E é essa também a nossa atitude, né? O pastor já falou, né? Hoje, nesse momento em que a gente não pode se relacionar proximamente, mas a gente pode dar o exemplo, a gente pode estar mostrando que nós glorificamos ao Senhor de várias formas, mandando uma mensagem, falando uma palavra de apoio para
para alguém que está precisando, é vendo, porque a gente, hoje o nosso contato é por mensagens de celular, é pela internet, então a gente vê muitas pessoas assim, com posicionamentos que estão beirando mesmo a histeria, o desespero. É a gente ter uma palavra de conforto, uma palavra serena, né? Uma palavra que leva as pessoas a acalmarem, a refletirem acerca daquilo que estão vivendo e daquilo que podem viver. Então, não é momento para a gente estar fomentando esse desespero nas pessoas. Então, eu acho que nesse momento é glorificar ao Senhor com serenidade, sabendo quando falar, o que falar, de que forma, para quem, né? E acima de tudo dando um exemplo, né? Se nós temos regras a cumprir, vamos cumprir as regras. Se quando nós tivermos que retornar, porque vamos retornar à nossa vida normal, né? Que assim também a gente saiba nos posicionar, né? Saber o que falar, como agir. Então, nesse momento é um momento de moderação e de glorificar ao Senhor, né? A nossa função como ser responsável, né? Criado por Deus, de glorificar também a Ele. Amém. Só os comentários aqui, os irmãos estão nos acompanhando ali. O Hugo está presente aí, o Ricardo colocando. Está conectado. Não podemos ter medo, nós temos que ter prudência, amor, muito bem. A correria, a ansiedade, todo mundo acelerado. A Ariane está lá também. Deus é bom o tempo todo, dependendo da circunstância. Irene, tudo dá graças. Vamos lá, quem mais? Marciele presente também. Raíssa Nascimento, Mamília, Ednúzia presente, Manuel Barroso, Judite, graça e paz. Amanhã está lá. É isso aí. Alguns irmãos aí presentes. E o Ricardo colocou: hoje é dia do trio Daniel, Josadac e Kátia. É uma triquipe aqui. Muito bem. Queridos, já estamos aí com praticamente 30 minutos, né? Falando com os irmãos. Galera, surgiu alguma pergunta aí, você fala, que é para a gente estar tentando responder, certo? Theo Araújo, não conheço, mas seja bem-vindo aí. O Theo Araújo, Sunção mandou o coraçãozinho. Eu acredito que tem o coração maior do Daniel, isso não é para nós, né? A gente tem. Muito bem. Só conferindo aí os comentários. Muito bem, queridos. É bem por aí. Às vezes a gente fica muito sem saber o que fazer diante do novo. E nós não podemos ter medo do novo. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo. A irmã Kátia fez, o irmão Daniel vai fazer agora, Conhecendo Deus, o Calel fez também. E é interessante que uma coisa que a gente bate na tecla, que o autor, o livro vem trazendo, o curso vem trazendo justamente isso, né? O que Deus está fazendo é procurar ver o que Deus está fazendo e a gente buscar se juntar a Ele, né? Então, assim, seria também, né, uma opinião minha também, o que Deus, olharmos nesse momento como cristãos, qual seria a atitude do cristão diante da crise atual? Ver o que Deus está fazendo nesse momento e se juntar a Ele. O que Deus está fazendo diante da situação? Alguma coisa Ele está. Afinal de contas, Deus sempre está fazendo alguma coisa. Deus nunca fica sem fazer nada. Em todo lugar e todo tempo, né? Então não é diante de uma crise mundial que Deus não estaria fazendo, Deus estaria indiferente. Não, Deus Ele está fazendo, mas o que Ele está fazendo? Né? Ontem à noite surgiu os comentários, o Ricardo e a Luísa falando na live também. Então, assim, diante das crises surgem avivamentos. Mas para o avivamento acontecer, vai ser necessário que venha arrependimento, como disse o pastor Sami na conferência dele, né? Então, a atitude da igreja da crise atual seria buscar mais ao Senhor, como colocou Daniel, né? Estar mais confiante, mais certo, como colocou a irmã Kátia também, né? Buscando sabedoria do Senhor e se arrepender, é o arrepender-se, é o que está lá em 2 Crônicas 7,14, é um verso que a gente tem usado muito durante esse tempo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e arrepender dos meus caminhos. É interessante esse texto, que esse texto ele é para a igreja, é para o povo de Deus.
não é para o mundo, não está falando se o mundo se arrepender, não, é se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então a responsabilidade disso nesse momento seria para a igreja. Então essa seria a atitude da igreja: joelho no chão e oração, com arrependimento, com propósito. Ah, mas quem pecou foram os outros, quem disse? Que aí entra talvez, dependendo do tempo, aí na última tópico para nós falarmos nessa manhã. Tenho visto bastante besteira postada, né? Muitas coisas sem sentido, sem muita lógica. Eu falei isso na live de quinta-feira, e aí eu quero ver a opinião de vocês. A gente, Facebook, WhatsApp, coisas mais, né? Instagram, essas redes sociais, tudo aí, e o pessoal falando: a conta chegou, zombaram de Deus e agora não sei o quê. E aí sempre tem uma foto do carnaval, tem uma foto da escola de samba, não sei das quantas, eu não sei, um monte de escola de samba lá, Tudo igual, né? que é a escola de samba que não ensina nada, né? Vamos ser sinceros também. É uma escola que não ensina nada. Você tem que é escola, né? Escola não. Mas tá. E aí assim, são comentários, normalmente comentários de pessoas ligadas à igreja, não obrigatoriamente crentes e cristãos, mas na sua grande maioria Mas lá, zombaram de Deus, agora a conta chegou. Espera lá, quer dizer que os carnavalescos zombam de Deus e toda a nação paga a conta? O carnaval, ele é, infelizmente, propriedade brasileira, né? Os outros países fazem copiando, essa é uma realidade. O Brasil, infelizmente, é o país do carnaval, até o futebol deixou de ser. Então, agora, mas por que começou na China, então, já que é a conta chegando do carnaval? Por que a Itália está morrendo um monte de idoso, se quem pula e apronta o carnaval são os jovens brasileiros? É claro, idosos também, mas na sua grande maioria, juventude. Vocês compartilham dessa ideia ou discordam totalmente? Qual a opinião dos irmãos aí? A conta chegou ou não é conta coisa nenhuma? Estaria apresentando um Deus vingativo que está punindo o povo? Como é a opinião dos irmãos aí? Vamos lá. Eu não concordo, né, com essa questão de a conta chegou. Eu acho que é uma situação que estamos vivendo mundial, não é brasileira, e como o pastor falou, né, se fosse uma punição pelo carnaval, seria nós aqui Brasil, né, mas veio de fora. É uma situação como outras que já vivemos, um pouco mais acelerada, digamos assim, um pouco mais tensa, né? Mas eu não vejo mais como uma situação que Deus usa, né? Uma situação mundial, uma situação crítica, mas que Deus usa para nos preparar. Não entendo como uma punição, não. No meu ponto de vista, não é punição por atos, né, praticados, por este ato especificamente praticado, principalmente, que foi citado, né? Não vejo isso. Vejo como uma situação que aconteceu, que se agravou e que Deus tem usado. Prefiro pensar, né? Prefiro ter esse pensamento que coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu prefiro entender como uma situação de preparação para que a gente possa nos voltar mais para Deus. Então, eu também entendo como Kátia, eu não entendo que seja Deus castigando as pessoas, né? Como as pessoas imaginam que Deus vingador, castigador, até porque Deus ele não é assim, né? Agora eu acredito que se está acontecendo com essa geração é porque Deus precisa tratar com essa geração de alguma forma, né? Eu acredito que seja punição de Deus, até porque carnaval sempre teve, todo ano tem, todo ano eles colocam lá um Jesus Cristo lá nas escolas de samba, né? Então, se for assim, o mundo vai parar para sempre, por causa do carnaval, né? Acredito que é Deus tratando mesmo com a humanidade, assim, com essa geração atual, né? Mas assim, aquela punição severa por conta... Não seria punição, mas tratamento. Tratamento. Esse tratamento, Daniel, na sua opinião, uma cara que você vai comentar também, ele seria mais com a humanidade de modo geral, ou o foco maior seria a igreja? O tratamento de Deus. Uma vez são duas coisas. A pandemia não é para tratar, não seria para tratar
a situação, mas Deus usa a pandemia que aí está, causada por sabe lá o que, pode ser uma coisa que aconteceu naturalmente, mas pode ser algo produzido pelo próprio homem, né? Eu particularmente, não vou dizer que foi o que foi, mas eu não consigo crer que foi tão somente um vírus que surgiu do nada, que se evoluiu sozinho. Eu tenho lá minhas dúvidas, não sei quem, como, onde ou quando, mas eu acredito que tenha sido algo produzido, talvez não solto intencionalmente, mas vazado de algum, sei lá, entendeu? Mas tá, então seria Deus usando para tratar a igreja, seja tratando de geração atual, ou tratar de modo geral o mundo para que se volte para Deus de alguma forma, diante de uma situação onde não há o que fazer. Na prática, não há. Você vê os governantes do mundo inteiro tentando. No Brasil está uma confusão, o presidente tentando fazer uma coisa, os governadores, cada um tentando fazer uma coisa por conta própria, né? E assim vai, e aí dá certo um canto, dá errado no outro, Ctrl-C, Ctrl-V, copiar o que deu certo em tal lugar, mas tal lugar é diferente daqui. Então você vê que todo mundo está meio paranoico, né? Meio perdidão. Então Deus estaria tratando com a igreja, estaria tratando com o mundo ou com ambos, cada um na sua realidade? Eu acredito que seja com ambos, mas é mais com a igreja, porque a igreja ela tem que levar a palavra para as pessoas que não conhecem a Deus. Então, nós somos os mensageiros, né? Como ouvirão se não há quem pregue, né? Então, se nós não se movermos, né, quem está aqui não vai aceitar a justiça, não vai ouvir a palavra de Deus. Então, é mais com a igreja, porque o tratamento direto com a igreja para que o mundo seja alcançado. Muito bem. Na hora que a igreja entender o recado, entender o tratamento, o mundo acaba sendo tratado também, porque é alcançado por Cristo. Certo? Então, diante disso, a gente pode afirmar, ou poderíamos afirmar, se vocês compartilham, de que essa ideia de que a conta chegou e tal, que Deus está zombaram de Deus e agora, seria uma forma de se abster da responsabilidade. Sim. De anunciar Cristo. Com certeza. Né? Porque quando eu olho e falo, não, é porque a conta chegou, zombaram de Deus, fizeram, colocaram Jesus homossexual lá, pendurado na cruz, no carnaval, essa coisa toda. Então, quando eu começo a olhar esse negócio e atribuir isso ao castigo de Deus a essas pessoas, eu poderia dizer que eu estou me abstendo da minha responsabilidade de aprender, de ver o que Deus está fazendo e anunciar às pessoas. Né? Poderia ser isso aí? Poderia ser? Sim, com certeza. Vamos lá, a Calel disse uma pergunta aqui. Quem fez a pergunta aí, Calel? Cadê o silêncio? Faz aí que eu não estou achando aqui não. O que o pastor perguntaria para as pessoas que não são cristãs e que estão preocupadas em morrer com essa doença? O que eu perguntaria para as pessoas que estão com medo de morrer e que não são cristãs? Né? Eu acho que a pergunta ela precisa ser bem simples. Primeiro, ou específica, você tem certeza da sua salvação? Se você morresse, você tem certeza que iria para o céu? Talvez pode parecer, alguém pode não entender essa pergunta. Porque na prática, se você está preparado para viver com Cristo eternamente, você está preparado para morrer. Não significa que alguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Isso é fato. Querer ninguém quer. Mas pode chegar. Então, se você tem convicção em Cristo, se Jesus habita no seu coração, se você está em Cristo, né, você pode até ter medo da doença, não vejo problema nisso, se precaver, se confinar em casa, vestir uma roupa plástica, você não ter de astronauta, andar numa bolha, não tem problema com isso, com medo da infecção. Mas a pergunta é, caso dê errado todas as suas prevenções, qual é a convicção que você tem? Porque é aí que está. Porque o vírus, a possibilidade de você escapar e não morrer com esse vírus é de 98% a mais. Porque está morrendo aí dos que se infectam 2%, 3%. Não chega nem a 3% dos que são infectados e morrem. Então, os idosos morrem 10%. Então, assim, a possibilidade de você morrer com esse vírus ela é bem pequena. Caiu a câmera, calma aí. A câmera caiu, calma lá, vamos voltando aí.
Fui de reportagem. Equipamento da China. Literalmente. Eu vi lá uma vez assim, eu nunca vi um negócio da China durar tanto tempo lá no Logo é o seguinte, querido, se você deu silêncio, então a minha pergunta seria essa, tá? Qual a convicção, qual a certeza que você tem para a eternidade? Porque a questão toda não está em morrer por causa do vírus. Nós podemos morrer por qualquer outra coisa. Cara, eu tenho pressão alta, tenho glicerídeo alto, eu posso tão somente à noite estar sendo velado, né? Um número reduzido, porque agora tem um decreto que não pode com muita gente, nem vai poder usar o tempo. Então assim, morrer a gente pode morrer por qualquer outra coisa. A pergunta é, caso você morra independente da situação, qual é a sua certeza? Qual é a sua segurança? Você tem certeza da vida eterna em Cristo Jesus? Tem certeza de salvação? Porque Jesus nos dá essa garantia, nos dá essa certeza. Então, a questão não está no morrer de quê, mas no que será pós-morte. Certo? Mais alguma pergunta aí, Caleb? Não, só rindo da câmera. Só rindo da câmera caindo? Tem umas afirmações, né? A Heloísa falando que aí vem um alerta para nós precisarmos acelerar o nosso propósito e propagar o reino de Deus. Morrer sem Cristo, que é a questão, a morte eterna. Aí a pessoa está falando que sonoplasta cochilou. A Maria está falando que é um tratamento com a humanidade, porque muitos sabem que Deus existe, mas não se decidem em crer em Deus. É tratamento com a igreja que precisa confiar mais no Senhor. Muito bem. A Heloísa de novo falando que é um despertamento para o mundo todo. Nós estamos vendo o que Satanás está fazendo com muitas pessoas morrendo sem Jesus Cristo, e na verdade esse é o desejo dele. Muito bem. Raquel, graças a paz, lá ó, já sinopse presente. Isso aí, o sonoplasta cochilou e o negócio caiu aqui. A Marciele está rindo do Caléu, ainda aqui para baixo, meu só Caléu é ao vivo. Muito bem. O Juscelino está enfatizando ali, ótimo pastor, também faria essa pergunta. E que cada um faça a si mesmo. Muito bem. Queridos, já aí 40 minutos de live, nós vamos encerrar por aqui com um comentário dos irmãos, irmão Daniel, irmã Kátia, nesse sentido. A atitude do cristão diante da crise atual. Nós, como primeira igreja batista em Montenegro, nós temos buscado, tentado nos manter, né, unidos. Né? Os meninos estão colocando aí nas chamadas, como que é? Nós não estamos reunidos, mas estamos unidos. Não estamos reunidos, mas estamos unidos. Estamos procurando nos manter unidos através das redes sociais, de modo geral, enfim. Mas precisamos entender de que esse tempo vai passar. E esse tempo precisa ser de aprendizado. E quando esse tempo passar, nós precisamos continuar unidos. Porque há um risco de, quando passar a crise, aí nós invertermos aí deixarmos de estar unidos e voltarmos a estar reunidos. Então, quando esse tempo passar, nós precisamos continuar unidos, mas agora também reunidos, certo? Considerações finais aí dos irmãos, para que possamos estar orando e nos despedindo daqueles que estão conosco de casa. Bom, eu acredito que, como diz a palavra de Deus, né, o cristão ele é a luz do mundo, ele é a luz do mundo. Então, nós precisamos nesse momento estar munidos da palavra de Deus, né? Esse é o momento de você estar colocando aí, investindo mais tempo na palavra de Deus, porque nós sabemos que todas as coisas passarão, como nós falamos aqui, as palavras de Deus elas irão se cumprir, né? Tudo passará, mas a palavra de Deus ela jamais passará. Então nós temos que estar firmados nela, né? Para levar o Evangelho, para nós estarmos nos defendendo, né, dessas coisas ruins, para nós estarmos com nossa mente voltada para Deus. Temos que estar firmados na palavra de Deus, porque foi isso que Ele deixou para nós, e eu acredito que esse é um momento realmente de estar firmando nossa fé e cada vez mais buscando a Deus. É isso aí. 2 Timóteo 1,7 diz:
Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, em algumas traduções de bom senso. Então Deus nos tem dado um espírito de coragem. Sejamos corajosos, né? Façamos uso do amor, do poder de Deus para amar as pessoas com bom senso, mas pregando a palavra do Senhor, levando as outras pessoas essa palavra maravilhosa que tem nos fortalecido e que pode fortalecer muitos, né? E que a gente possa logo estar reunidos e unidos para a honra e glória do Senhor, falando tudo que Ele tem nos preparado para falar. Muito bem. Queridos, vamos chegando ao final assim, e só lembrando para os irmãos, para encerrar, a atitude do cristão diante da crise atual. Quero deixar para os irmãos aí as palavras de Paulo a Timóteo. Paulo fala para Timóteo algumas coisas interessantes, como assim, procura apresentar-te a Deus. Esse texto o Ricardo até comentou ontem, mencionou ontem na live deles ontem à noite. Procura apresentar-te a Deus, né, aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, mas que maneja corretamente a palavra da verdade. E Paulo ainda fala para Timóteo o seguinte: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Então, nós não estamos reunidos, mas precisamos continuar pregando a palavra em tempo e fora de tempo. Ou seja, todo tempo é tempo de anunciar a Cristo. Nós estamos impedidos de circular. Nem estamos impedidos assim, nós estamos orientados a não ficar circulando por aí, né? Mas precisamos fazer com que o Evangelho seja anunciado, que o Evangelho circule, né? Precisamos fazer com que as boas novas de salvação se espalhem. A igreja tem uma responsabilidade social muito grande diante de situações assim. Eu diria que se a igreja tomasse de fato para si a responsabilidade que lhe é imposta por Deus e não pela sociedade, por Deus, boa parte da crise acabaria. A igreja estaria orando, a igreja estaria levando conforto e consolo através da palavra de Deus às pessoas, anunciando Jesus, mostrando para as pessoas que estão desesperadas que Jesus Cristo é a única esperança. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Altíssimo Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela forma como o Senhor usou o irmão Daniel, a irmã Kátia, nesta manhã na condução desse assunto. Obrigado, Deus, pelos irmãos que estão conosco aí, em seus lares, que participaram, que estão comentando. Ó Deus, eu te dou graça, porque o Senhor nos falou o coração nesta manhã. Usa-nos, ó Deus, cada dia mais e mais. Leva-nos, ó Deus, a compreendermos qual deve ser a nossa atitude, o nosso papel como cristão. Ó Deus, como servo do Senhor, como igreja do Senhor, diante da crise atual. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, Deus abençoe grandemente sua vida, irmão Daniel e irmã Kátia, obrigado por estarem aqui conosco. Eu fiz aí um convite, uma convocação para eles ontem, né? E às 19h30 temos novamente aí a nossa live. Nós vamos ter um culto, vamos transmitir um culto ao vivo aí às 19h30. Você é nosso convidado especial. Convide seus amigos, envie aí o link para todo mundo que você conhece para estar conosco, ouvindo a palavra de Deus logo mais à noite. Deus abençoe, fique na paz e até a noite. Calel, obrigado.